Meus amigos, abram comigo nesta noite a palavra de Deus. Se encontra no Evangelho do Senhor através de João, no capítulo 1. Irei ler este versículo de número 14. João, capítulo 1, versículo de número 14. Estas palavras tão gloriosas. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus veio ao mundo. Esse é o nosso tema, o nosso título nesta noite. Meus queridos amigos, eu devo iniciar de uma maneira um tanto técnica nesta noite, porque aqui nesses primeiros versículos diante de nós há uma teologia muito profunda e maravilhosa, todavia acessível a todo leitor da palavra de Deus. Eu gostaria muito que você me acompanhasse brevemente. Eu seguirei rápido aqui nesses primeiros versículos, mas aqui está a base de compreensão desse primeiro capítulo de João, de todo o Evangelho, na verdade, mas em particular do texto que nós lidaremos aqui nesta noite, que é o versículo de número 14. Bem, ele diz no primeiro versículo, é a respeito de Jesus Cristo que ele está falando aqui, que no princípio Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele, Jesus, o Verbo, estava no princípio com Deus. E o que João, o apóstolo João, está dizendo aqui é que Jesus Cristo, por estar com Deus, ele também é Deus. É muito simples perceber isso, queridos amigos. Observe, no princípio, não no princípio do mundo, mas no princípio de todo, no início, no primeiro parágrafo, ali estava Jesus Cristo, chamado aqui de o Verbo. E o verbo no grego é a palavra bem conhecida por todos, logos. E logos tem um significado muito amplo, mas nós podemos entender da seguinte maneira: logos é o raciocínio ativo, colocado aqui como verbo. Verbo é uma palavra. Em uma língua, o verbo é a palavra em ação. Um substantivo é um nome, planta. Um verbo é uma palavra que denota uma ação, andar, pegar, falar. Assim, Jesus Cristo, antes de se manifestar neste mundo, antes de aparecer aos homens, de tomar um corpo e uma natureza humana, ele estava em Deus e era de Deus o raciocínio ativo que trouxe à existência o mundo. Talvez isso soa complicado, mas deixe-me explicar isso. Logos é esta razão primeira. Essa é a compreensão deste termo na língua original. Eu não me delongarei aqui, amigos, mas se você pensar em Deus, em sua existência eterna, a Trindade Santa, Pai, Filho e Santo Espírito, um só Deus em três pessoas distintas, compartilhando a mesma essência divina. Ali em Deus, que não pode ser visto pelos homens, um Espírito eterno, completo, perfeito, suficiente em si mesmo, sem nenhum dos anjos, sem nenhuma criação, antes de todas as coisas, isto é, no princípio, estava em Deus, na Trindade, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Logos de Deus, ele é o raciocínio ativo. E raciocínio é aquilo que expressa a pessoalidade, não é? Raciocínio está no pensamento e raciocínio é demonstrado na conversa, na palavra. Quando você ouve alguém explicar uma situação, defender o seu caso, você pode dizer, ele raciocinou muito bem. Ou você pode dizer, eu não compreendo o seu raciocínio, o seu pensamento expresso por palavras. Assim, raciocínio está na mente e raciocínio se manifesta por palavra. Deus, que não pode ser visto, manifestou o seu ser, os seus atributos, que ali existiam, estavam contidos neles, através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a manifestação, a palavra, a informação, a comunicação do ser de Deus. Ele estava no ser de Deus porque ele próprio é Deus. Assim, lá no princípio, Jesus era a palavra, o raciocínio da divindade, e o Verbo, a palavra, Jesus, estava com Deus nele, e o Verbo era Deus. João não está nos dizendo aqui que Deus é o Verbo, mas que o Verbo é divino, que Jesus Cristo não é meramente um homem que apareceu neste mundo, que antes de todas as coisas ele já existia em Deus, como Deus, na pessoa de Deus, e Deus que nós não vemos, nem compreendemos, nem sentimos, nem tocamos, e assim nunca poderíamos vê-lo ou entendê-lo, ele se revela
na pessoa de Cristo. Assim, Cristo revela a Deus aos homens. Ele é a palavra de Deus. Assim, ele compartilha a essência de Deus, a pessoa de Deus. Um só Deus, em três pessoas distintas, Pai, Filho e Santo Espírito, compartilhando uma mesma essência. Não três deuses, mas um só Deus, e é representado desta maneira. E ele estava no princípio com Deus. Não somente em propósito de criar o mundo, mas como essência, como pessoa, como divindade. E ele começa nos dizendo isso, que no que se refere ao ser de Jesus Cristo, a sua pessoa, ele é divino, ele é o Deus eterno que veio a este mundo. E no versículo 3 ele diz: todas as coisas, e no grego aqui não é tudo, mas todas as coisas individualmente, cada coisa que existe no universo, seja a matéria, sejam anjos, tudo que foi criado, todas as coisas foram feitas por Ele, por Jesus, e sem Ele, nada que existe foi feito. Isto é, não há nada que veio a existir que Jesus Cristo, Ele próprio, não tenha trazido à existência. Assim, no que se refere às coisas que nos cercam, mesmo eu e você, bem, João está nos dizendo aqui que o mundo, o universo, os anjos, seres espirituais, todos foram criados por Jesus Cristo. Assim, Jesus Cristo não é uma criatura, mas Ele trouxe à existência tudo o que existe. Assim, se Ele fosse criado, Ele não poderia ter criado a si mesmo, mas Ele criou tudo o que existe. Ele é Deus, e Ele sempre esteve com Deus eterno, a Trindade Santa, antes da criação. Volte novamente: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava, atente para isso, a vida, e a vida era a luz dos homens. E o versículo 9 corrobora com este fato: ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Deixe-me repetir esse versículo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 9: ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Ele é Deus em essência, estando com o Pai e o Espírito Santo. É Ele quem revela o raciocínio ativo, o pensamento, mas que também declara: haja luz, palavra que trouxe à existência todas as coisas. Ele está dizendo isso. E no que se refere em particular a você, a mim, ao homem criado à imagem e semelhança de Deus, em paralelo à criação como um todo, no que se refere às pessoas, é Ele quem dá a vida, é isso que Ele está dizendo. E a luz, ou melhor, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. 9, ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Jesus Cristo é o Fiat Lux, do latim, a faísca inicial. E se você dirige um carro, conhece de carro, você sabe que quando a chave dá a ignição, uma faísca é lançada que causa combustão, e os pistões começam a agir, e aquele motor inerte, morto, entre aspas, começa a ter vida. Assim, Jesus Cristo, nele, em sua pessoa, como uma fonte está a vida, e é Ele quem dá a ignição de vida no ser humano que Ele criou. Ali está Adão, um boneco de barro, criado do pó da terra, sem vida. E Jesus Cristo sopra em suas narinas, Ele acende a faísca de vida, Fiat Lux, Ele traz a existência, e aquele homem se levanta, consciente, capaz, movendo-se como uma máquina, porém com entendimento, a imagem e semelhança de Deus. Ele está com Deus porque Ele é Deus. Deus se revela, Ele é o verbo, Ele é o raciocínio que diz: venham à existência todas as coisas. Naquela simples palavra, haja luz, Ele fez um cálculo imenso de toda a criação e trouxe à existência as leis do universo pela sua simples palavra. E ao criar o homem, unindo aqueles átomos da terra e formando o molde perfeito, Ele que é a vida que traz existência e também a vida
dá ignição naquele homem. E é isso que ele está dizendo: nele estava a vida, e a vida é a luz, a ignição dos homens. Ali estava a luz verdadeira que dá vida, que ilumina, que acende, que faz agir todo homem que nasce nesse mundo. É ele que põe a vida ali no ventre da mulher, quando aquele sêmen se junta àquele óvulo e uma alma eterna se forma ali. É ele quem dá a ignição. Ele é Deus, o Criador. E é isso que o apóstolo João está nos ensinando. Eu espero que você esteja acompanhando. Foi ele quem criou o homem à imagem e semelhança de Deus. Foi ele quem colocou vida ali, e é ele quem põe vida em cada ser que vem a este mundo, iluminando, isto é, dando vida. E no versículo 4, novamente, nós lemos na sequência: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E no versículo 9, ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Bem, João está declarando aqui que este Deus que não poderia ser visto pela criação, que não possui forma, que não pode ser contido por nada, ele que trouxe à existência todas as coisas, que criou o homem e deu a vida ao homem, ele, Espírito Eterno, também tomou um corpo e uma natureza humana e entrou na moldura da criação para dentro, para habitar com os homens. Veio para o que era seu, estava no cosmos, no mundo criado por ele. Assim, Deus tornou-se homem em Jesus Cristo. E no versículo 5, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 10, outra vez: estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele não foi compreendido, ele não foi reconhecido, ele não foi recebido, e de fato ele foi rejeitado. É grandiosa a verdade aqui. É imensa a verdade. O eterno Deus veio a este mundo. Eles o viram e não o reconheceram como filho unigênito do Pai, Deus. Eles não compreenderam a sua mensagem divina. Eles não o receberam em seus corações. E além disso, eles o recusaram, o desprezaram, o rejeitaram e o executaram. Essa é a verdade revelada. E sabe o que ele está reverberando aqui? Ele está reverberando toda a Bíblia e todos os evangelhos. Ouça essas palavras: no princípio criou Deus os céus e a terra. Você consegue ouvir as palavras do Antigo Testamento aqui? No princípio era o Verbo, Deus, Jesus Cristo, a palavra que traz à existência todas as coisas. E ele se fez homem e habitou entre os homens e não foi conhecido pelos homens. Bem, como eles não compreenderam, como eles não o conheceram. Ele não veio de surpresa, ele anunciou, ele enviou embaixadores, mensageiros, mensagens, dizendo: eu virei, e quando eu vier vocês me verão, e verão um homem assim. Verão uma mulher virgem dando à luz, algo excepcional. Verão um bebê deitado numa manjedoura. Ele fará milagres, ele curará, ele fará todos os tipos de coisas maravilhosas que os profetas do Antigo Testamento fizeram. Ele virá como Elias em grande poder, ou melhor, ele virá depois de Elias, João Batista ou Elias, que virá preparando o seu caminho. Então ele virá. E todas aquelas informações, o profeta Jonas disse: eu aponto para ele. Assim como eu fui engolido, levado para a profundeza do mar, dentro daquele grande peixe, quando ele vier, ele será morto, enterrado e voltará à vida. Tantos informes, tantas placas no caminho, tantos avisos. Um helicóptero derramando folhetos em toda parte para que todo mundo soubesse. Então, quando ele vem, chega. Mas quem é esse? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Tu não tens nem 50 anos e já viste a Deus? Derrubas este templo que foi construído em 40 anos e o constrói em 3 dias? Quem é teu pai? O que tu dizes? Nós o rejeitamos, nós não reconhecemos.
Esses não são milagres de Deus, isto vem de Beuzebu, não da mão de Deus. Não reconheceram, não receberam e por fim o rejeitaram. Mas como foi que eles não receberam? Bem, deixe-me passar por um número de textos que mostram isso. Não compreenderam, não conheceram, não receberam, então rejeitaram. Lucas capítulo 2, aqui está o primeiro exemplo, versículo 7. E Maria deu à luz seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ele não foi reconhecido nem recebido em Belém, onde deveria nascer, e nasceu. Ali haviam milhares de pessoas da família do seu pai e da sua mãe, que tinham vindo de várias partes de Israel para o censo romano. Eles deveriam ir àquela cidade. É como se você fosse votar, você tem que ir na seção, no lugar onde está o teu título de eleitor. E ali estavam muitos parentes de José e Maria. E ela chegara grávida, pronta para dar à luz, e nenhuma porta se abriu para ela e para ele. E o Senhor Jesus Cristo não foi recebido na sua própria cidade, descendente de Davi. Ninguém o recebeu. E nós lemos que, tendo nascido, então, foi para uma estalagem, um lugar, uma espécie de pequeno hotel, onde as pessoas que viajavam deixavam seus animais, dormiam, comiam alguma coisa, mas a estalagem não recebeu. Ninguém ofereceu um quarto a eles, nenhum homem ou mulher olhou para aquela mulher grávida, vindo distante, aquele homem, José: usem esse quarto. Vocês não podem ficar aí fora, no ar aberto, numa estrebaria. Não o receberam, não o compreenderam, não perceberam. Em Mateus capítulo 2, no versículo de número 3, nós lemos estas palavras: e o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se toda Jerusalém com ele. Homens sábios vieram do Oriente, astrônomos, vendo o sinal que Deus deu a ele do nascimento do rei de Israel. Eles viajam centenas de quilômetros, chegando a Israel, onde deveriam procurar eles um rei, senão na capital. E se dirigiram para lá, e ali estava o rei Herodes, o representante maior daquela nação, politicamente falando. E eles perguntam a Herodes. E o rei Herodes, ouvindo isto: onde está o bebê? Eles perguntaram, que é nascido rei dos judeus. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se. Ele não recebeu. Essa não é uma perturbação de alegria, de quem é tomado de surpresa por alegria. Ele simplesmente ouviu: o quê? Um rei que não é da minha descendência e da minha família? Alguém que irá usurpar o meu poder e da minha família? Assim ele não recebeu o Filho de Deus. Ele deveria. Ele é um rei, embora não o verdadeiro rei, mas o monarca ali pelos romanos, dirigindo aquela cidade. Ele deveria organizar todas as coisas, mas ele não recebeu. E nós lemos que, além dele, toda Jerusalém se perturbou, mas também não recebeu. Porque aqueles homens, aqueles sábios do Oriente, tendo sido informados pelos escribas que Jesus nasceria em poucos quilômetros dali, na pequena vila de Belém, eles então se dirigem para aquela vila. Mas veja você, querido amigo, nenhuma única pessoa de Jerusalém vai com eles. Nasceu o Salvador, segundo as profecias, ninguém de Jerusalém. Herodes não envia uma comitiva para averiguar, nem um cidadão, nem um sacerdote, nem ninguém da grande Jerusalém o recebe em seu nascimento. E no versículo de número 3 ainda: toda Jerusalém com ele, e congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Os sacerdotes e os escribas disseram, sabiam pelo seu estudo da palavra de Deus qual era a cidade e o lugar em que Cristo, seu Messias, deveria nascer. Eles dizem onde é, eles ouvem aquela informação dos filósofos, daqueles grandes homens que viram a estrela e que vieram adorar. E eles simplesmente dizem onde está e voltam para casa para tomar chá. Nada. E quando você pensa sobre essa classe sacerdotal que deveria receber o Messias,
que deveria conhecer e ser versado nos profetas e nas profecias. Veio o Salvador e eles não o buscaram, não o reconheceram, não o receberam. E muito mais, querido amigo, a sua vida é caracterizada por essa rejeição e desprezo das pessoas. Se você abrir comigo em Lucas, no capítulo 4, e versículo 24 e versículo 29, ele chega aos 30 anos de idade e inicia a sua pregação pública em toda Israel. E prega o evangelho da graça redentora. Então ele vai um determinado dia naquela sinagoga, lugar de adoração, na cidade de Nazaré, onde ele cresceu com seus amigos, brincando por ali, trabalhando, todos o conheciam. E naquela sinagoga ele tinha amigos e parentes e pessoas que foram para a escola com ele e que conheciam muito bem. Então nós lemos essas palavras do versículo 24 do capítulo 4. E disse Jesus: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos, 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E ele segue dando exemplos. E quando aquelas pessoas que conheciam Jesus de perto ouviram estas coisas, versículo 29, levantaram-se e o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem, o jogarem sobre as rochas, o matarem, o trucidarem. Eles o rejeitaram, eles o lançaram fora. Seus próprios amigos, seus próprios conhecidos de infância. Ele pregou o evangelho da graça redentora. Ele proclamou a verdade de Deus. Ele curou a milhares, provando ser o Cristo que viria. Em alguns momentos, os líderes daquela nação e seus servos ouviam o Senhor Jesus Cristo pregar e se portavam com intensa concentração e voltavam para trás e diziam a si mesmos e aos outros: ninguém, nenhum homem jamais falou, pregou, ensinou como este homem. E por algum tempo eles queriam ouvi-lo e estar com ele. Mas nós lemos então no versículo 18 do capítulo 23 de Lucas estas palavras: que depois de terem visto todas estas coisas, todos os sinais e evidências da divindade do Senhor Jesus Cristo, bem, eles o rejeitam. Mas toda a multidão clamou a uma voz, com uma só intenção, dizendo: fora daqui com este, com Jesus, e solta-nos Barrabá. Soltaram um ladrão e a Cristo a multidão matou. Um ladrão no lugar do Salvador, um assassino que estava preso pelos romanos porque havia feito emboscada para outras pessoas em uma rebelião, um homem de sangue, liberto, e o Senhor Jesus Cristo entregue para ser torturado, lançado fora. Que palavras tão graves, meus amigos, que palavras tão horríveis nós lemos aqui: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Toda a revelação de Deus apontava para o Senhor Jesus Cristo. Tudo o que eles aprenderam desde a infância. Os reis falaram sobre o Messias, os profetas declararam, os sacrifícios no templo comunicavam e ilustravam todas estas coisas. Eles viram, eles ouviram, lhes foi dito de maneira direta, indireta, foi desenhado para eles por meio do sacrifício, como ele viria, como seria. E quando o Senhor Jesus Cristo vem a este mundo, o Verbo, o eterno Salvador, diante de todos, eles que deveriam reconhecer, não o conhecem, o rejeitam e o crucificam. Toda a revelação, queridos amigos. João Batista vem na frente do Senhor Jesus Cristo como um embaixador que traz uma mensagem dizendo: o Rei está chegando. Ele prega sobre o Senhor Jesus Cristo. Em nosso capítulo, no Evangelho de João, capítulo 1, nós lemos essas palavras no versículo 6 ao versículo de número 8. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este é João que batiza, o Batista. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, Jesus,
para que todos crescem por ele, crescem em Deus por meio de Jesus. Não era ele, João Batista, a luz, mas para que testificasse da luz. Então, João Batista, um dia, viu o Senhor Jesus Cristo pessoalmente, versículo de número 29, e todas as pessoas que estavam próximas, ele aponta os dedos para o Senhor Jesus Cristo. No dia seguinte, viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim no princípio, porque foi primeiro do que eu, e eu não o conhecia. Mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este que ele está apontando é o Filho de Deus, o Verbo de Deus. Estava ali, queridos amigos, simplesmente diante de todas as pessoas. E você esperaria que aquela multidão recebesse o Senhor Jesus Cristo com alegria e o buscassem, inquirissem do caminho de salvação e atentassem para a sua palavra, o seu ensino maravilhoso. Mesmo seus inimigos se maravilharam tantas vezes. Sem dúvida, o selo da divindade estava naquele homem, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e ainda assim eles o rejeitam. E eles conheciam as profecias, e todos sabiam sobre Isaías 53, que detalha exatamente como seria a morte do Messias quando ele viesse. Eles conheciam muito bem, eles cantavam os salmos e as profecias, eles repetiam, mas isso se tornou liturgia morta nos lábios deles. Eles próprios estavam cegos. Por quê, queridos amigos? Por quê? Porque eles não receberam. Porque Jesus Cristo, quando veio, não se encaixava nas aspirações deles. Eles esperavam um libertador político da inflação, do desemprego, da doença, do divórcio, da morte, bens, terras, colheitas, chuva, expulsar os romanos. E quando eles veem o Rei da Glória, vestido em roupas simples, com aquele grupo de galileus pescadores, pregando uma mensagem tão diferente do que eles esperavam salvação, porque por pedigree, nós somos filhos de Abraão, mas ele dizia: salvação pela graça para todos os pecadores. Para todos? Não, somente para nós, judeus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, todas as pessoas que neles creem. E porque eles haviam elevado o seu templo como ídolo, e transformado a si mesmos como ídolos, somos amados de Israel. Quando Jesus Cristo veio pregando esta mensagem de verdade, de salvação pela fé, de arrependimento de pecados, eles amargaram e o lançaram fora com este homem. Nós não o queremos, nós o rejeitamos. Mas eu devo lhe dizer que não somente aquelas pessoas do primeiro século rejeitaram o Senhor Jesus, mas essa é a característica da maior parte da humanidade em toda a história, queridos amigos. Ele veio ao mundo que ele criou, a pessoas, a uma humanidade que ele formou, e mesmo hoje, dia 24 de dezembro, marque você, do ano de 2023, a sua palavra, a palavra de Jesus Cristo, está sendo pregada em todo lugar neste mundo. E muitos, se não a maioria, vira de costas, lança para fora, milhões e milhões e milhões o rejeitam. E assim, voluntariamente, Jesus Cristo é nesta noite desconhecido, descrido e rejeitado pela humanidade que ele criou.
Ele não é desconhecido neste mundo porque ele não se revelou, mas porque de uma maneira intencional e voluntária nós sabemos como rejeitá-lo. E nós sabemos muito bem como lançá-lo fora de nosso pensamento e consideração. E nós já aprendemos como lidar ao ouvir a palavra de Deus para que ela não toque a nossa consciência e nós não sejamos movidos a obedecer e a recebê-lo. Queridos amigos, Deus é desconhecido pela nossa sociedade. Ele é desconhecido quando nós inventamos a nossa própria e pessoal ideia de quem é Jesus Cristo, quem é Deus. É claro, se você inventa uma ideia sobre uma pessoa, então você encontra pessoalmente, logo você se choca, não é? E nós sabemos muito bem o que é isso. Quantos de nós já viu alguém na televisão, na internet, ou leu um livro sobre fulano e beltrano e teve a oportunidade talvez de conhecer essa pessoa, nunca tinha visto, e é uma pessoa visualmente totalmente diferente do que você imaginava, ou aquela pessoa que você sempre conversa pelo telefone ou por e-mail, acha que é uma pessoa assim, e você chega lá, é uma pessoa assim, totalmente diferente. Assim somos nós. Essa é uma ilustração simples. Nós desconhecemos o Deus da Bíblia, o verdadeiro Deus, quando nós formamos, esculpimos este Deus em nossa mente a partir de nossas próprias preconcepções. Deixa-me dar alguns exemplos e ser mais pessoal. Passar pela vida sem conhecer quem te criou, iniciar e concluir os teus dias neste mundo sem compreender que você não é uma criatura, um animal, mas você possui, diferente dos animais, uma alma eterna que foi iniciada, iluminada, colocada dentro de você para que você possa estar sentado aqui, entendendo o que nós estamos considerando. Um animal sentado aqui não compreenderia, e terminar os teus dias tendo vivido, como, me perdoe, como um animal na face da terra. O que o animal faz em sua existência? Ele busca proteção, ele busca comida, ele busca prazer. Será que isso é o retrato de alguém nesta noite? E você não reconhece a verdade da palavra de Deus, que você não é um mero animal racional, você é nada mais do que um animal, muito mais do que um animal, você é criado à imagem e semelhança de Deus. Assim nós desconhecemos o Deus da Bíblia, quando não nos conhecemos como criados por Ele. Como alguém que não percebe, querido amigo, que há um sentido para essa existência e você nunca parou para considerar e pesquisar e buscar saber. Porque dessa culpa dentro de mim, porque ela persiste em mim, as coisas que eu fiz, porque este temor da morte, quando ela é tão natural, porque o temor tão grande da morte, porque este senso de culpa, porque esse instinto de que a vida não é simplesmente comer, beber, trabalhar, dormir, que há algo muito, muito além destas coisas. E porque, embora eu aprenda estas lorotas na escola sobre a teoria da evolução, eu vejo tanta evidência no mundo de que há um Criador, uma mente ordenadora que trouxe à existência todas as coisas. É como ter uma fortuna, um bilhete da Big Milionária, a loteria bilionária, no seu bolso, e está morando debaixo do viaduto, e aquele bilhete ser o bilhete premiado, e seguir procurando farelo e migalhas pela rua, não conhecer, não entender que você foi criado pelo Deus vivo, que você possui de fato uma alma imortal, e o potencial de conhecer o teu Criador usando esta alma imortal, sob a palavra de Deus onde Ele se revela, e conhecê-lo, e terminar os teus dias. Assim nós não conhecemos a Deus quando nós criamos as nossas imagens e ideias sobre Deus. E o que dizer sobre o Senhor Jesus Cristo? Quão desconhecido é Jesus Cristo, o nome mais pronunciado neste país, é desconhecido. A religião que apareceu no censo como a maioria nesta nação é uma religião que se diz cristã, mas que não conhece Cristo.
Eles não conhecem o Salvador como Deus eterno. E eles não o adoram em sua pessoa como Deus eterno que se fez homem. Eles adoram os pés de Jesus Cristo. Eles adoram os santos olhos de Jesus Cristo. Eles adoram o coração. Jesus menino, menina, adoremos o menino. Ele não é mais um menino, queridos amigos. Ele é o Deus eterno, ele cresceu, ele pregou o evangelho, ele morreu. Isso não é cristianismo? Um homem com aparência estranha, delicada, efeminada, europeia, de alguma maneira pintado em algum lugar. Esse não é o Salvador, o Rei, o Senhor que veio a este mundo como um judeu, como um semita. Eles não conhecem o Salvador. Coitado dele, ali morto, pregado, vamos chorar por ele, coitadinho dele. Ele é o Senhor da glória, ele é o eterno Criador. Ele não é conhecido, queridos amigos. Alguns invocam a Satanás para suas maldades e dizem pedir autoridade para Jesus e permissão para fazer as suas maldades. Este não é o Jesus Cristo, o Senhor da palavra de Deus, o eterno Deus que esmagou Satanás. Ele não é conhecido. Tantos olham para Deus, para o Senhor Jesus Cristo, como uma espécie de Papai Noel mágico, que está ali para me dar o que eu preciso, ou como um gênio que está preso na lâmpada da minha vontade. Todas as vezes que eu quero, eu chamo este Deus para me dar o que eu preciso, e se ele não está saindo da lâmpada, eu faço uma campanha e oro gemendo até que ele venha. Esse não é o Deus da palavra de Deus. Quão desconhecido é o Senhor Jesus Cristo no Brasil, em nossa pátria. Quantos dizem adorar a Deus, mas o tratam como se fosse um namorado? Perdoe-me, querido amigo. Alguns querem colocar seus pés no sapato do Senhor Jesus Cristo. Outros tratam como um camarada com quem conversam ali enquanto estão fazendo a barba. Os discípulos viram a glória de Deus e caíram como mortos. E os pastores tremeram ao ver o anjo do Senhor. Eles não conhecem o Salvador. Assim, Jesus Cristo é desconhecido, desprezado, rejeitado, o verdadeiro Deus que se fez homem. E se nós não conhecemos a Deus como se revela em sua palavra, então naturalmente a consequência é que nós nos tornamos pessoas cheias de crendice. É natural que isso aconteça, porque tendo sido criados para conhecer a Deus e andar em comunhão com Ele, se nós não conhecemos, permanece em nós este instinto pela divindade, e nós começamos a construir nossas ideias sobre a divindade, construir nossos deuses, e as nossas ideias sobre o céu, sobre a terra, sobre a morte, sobre a vida, sobre o vento e sobre todo tipo de coisa. Esse é o resultado. Crendices, superstições, porque o Deus verdadeiro não é conhecido. Mas, queridos amigos, deixe-me dar alguns exemplos de superstição religiosa. Superstição religiosa é imaginar e passar anos pensando e agindo dessa maneira, pensando que Deus, esse Deus que eu tenho em minha mente, ele simplesmente, ele não se importa com a maneira como eu vivo diariamente, o que eu faço, o que eu penso, o que passa por minha mente, contanto que eu creia nele. Isso é superstição. Isso é o resultado de ideias, de crendices, de ter rejeitado o Deus da palavra de Deus. Veja o que a palavra de Deus diz em contradição a isso. Porque o Senhor está em Isaías 29:13, porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o temor que tem para comigo consiste só em mandamento de homens em que foi instruído. Liturgia, repita comigo, faça isso, levante, carregue isso, vá para lá. Esse é o conhecimento que você tem do Deus vivo. Você imagina que pode estar na presença dele em um culto de adoração e está planejando o teu pecado para a próxima semana? Isso é superstição, querido amigo. Grande tolice espiritual.
Superstição é imaginar que você pode seguir a tua vida sem um relacionamento com Deus vivo, sem conhecê-lo, sem falar com Ele, sem andar com Ele, sem se entregar a Ele, e imaginar que ao bater na porta da sua casa na eternidade, Ele irá abrir para um desconhecido e recebê-lo ali como se fosse um filho. Isso é superstição, auto-engano. É o resultado de não conhecer o Deus verdadeiro, de ter rejeitado o que a Bíblia ensina sobre Cristo Jesus, o Senhor. Superstição é imaginar que os padrões de Deus que estão aqui, eles são relativos, que eles se aplicam em certas situações, em outras não, que Deus, ele é um pouco complacente, não se importa com muita coisa. Mas observe que a palavra de Deus diz no livro de Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Imaginar que Deus não cumprirá o que Ele determinou é uma crendice, é superstição. Uma outra maneira de superstição religiosa, eu penso que esta é a mais comum na face da terra. Imaginar, veja isso, essa é a principal tipo de superstição que eu tenho encontrado. Imaginar que todos os caminhos religiosos e espirituais confluem, conduzem ao mesmo lugar, a Deus. Eu penso que esta superstição, ela foi produzida, pensada nas profundezas do inferno e divulgada na humanidade. O importante é ser sincero em tua religião. Isso é importante. É amar, é não fazer mal a ninguém. Essas palavras do Senhor Jesus Cristo sobre o caminho que conduz ao céu. Jesus respondeu e disse: eu sou, João 14:6, o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é o caminho de um sentimento, o caminho que eu mesmo tracei, que eu imagino poder seguir. Eu me sinto muito bem, eu me alegro, eu estou tranquilo agora, porque eu cheguei a uma compreensão minha, pessoal, do que Deus é. Há tantas pessoas com suas ideias sobre Deus, veja, quanto fundamentalismo e quanta coisa estranha. Eu estou tranquilo agora, porque Deus para mim é isso, é aquilo. Não, queridos amigos, Deus é o que Ele se revela. E se eu formei em minha mente uma ideia de um Deus que é conivente com a minha complacência espiritual, desobediência e pecado, eu sou nada mais do que um homem supersticioso. Será que há aqui nesta noite alguém que sempre imaginou conhecer o Deus vivo e tê-lo em sua vida, mas que nunca checou a sua própria crença, a base do que você crê, e não percebeu que talvez temerariamente o que você compreende sobre Deus é nada mais do que mera superstição que te mantém bem tranquilo em teus pecados? Assim Deus é desconhecido, assim o Senhor Jesus Cristo é desconhecido. Mas volte-se comigo ao nosso texto, ouça essas palavras no versículo 9 e 11, 1 de João capítulo 1. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo não foi feito, por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Agora observe, queridos amigos, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Queridos amigos, aqui está a grandeza da palavra de Deus, a sabedoria de Deus. Observe como Deus, Ele realiza todas as coisas de uma maneira tão gloriosa, sábia, perfeita. E a grandeza está em que Deus determinou todas as coisas, porque Ele se determinou salvar o homem que Ele criou à sua imagem e semelhança, e que a rejeição de Israel e dos homens, e o desprezo e a rejeição e a execução que eles propositadamente, em sua cegueira espiritual, lançaram sobre Cristo, o crucificando, que
que através desse ato maligno, Deus cumpriria o seu propósito, a sua maneira de salvar pecadores. Eles pensaram que tinham liquidado com o Senhor Jesus Cristo, mas não sabiam que Ele estava cumprindo tudo aquilo que a palavra predisse sobre Ele. Abra comigo em Atos capítulo 4, versículo 11, e ouça essas palavras gloriosas de Paulo, pregando aqueles gregos. Atos capítulo 4, versículo, na verdade, ainda não Paulo, mas Pedro, falando aos judeus primeiramente, nós chegaremos em Paulo. Paulo se dirige aos judeus em Atos capítulo 4, versículo 11, fala sobre Jesus para eles e diz: Ele, Jesus Cristo, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Você sabe o que é isso? Eles olharam para aquela pedra e disseram: esta pedra não serve em nosso prédio maravilhoso. Nós a rejeitamos e lançamos fora para as portas, para fora de Jerusalém. Mas esta pedra foi a que Deus determinou. Sobre ela seria construída a sua igreja, pela sua vida, pela sua morte. Milhões teriam uma base para a reconciliação com Deus, para serem recebidos por Deus, para serem salvos. Deixa-me dar um outro versículo ainda mais claro, Mateus capítulo 17, versículo de número 21. Eu leio rapidamente estas palavras. Mateus capítulo 17, versículo 21. Ele próprio predisse a sua morte e ensinou aos seus discípulos, dizendo que ele precisava morrer. Estas palavras, na verdade, capítulo 16, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir para Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Eles voluntariamente desprezaram o Senhor Jesus Cristo. Por esse desprezo, ele estava sendo tratado como o Cordeiro de Deus que sofreria e tiraria o pecado do mundo. E agora em Isaías capítulo 53, 780 anos antes de Deus vir a este mundo na pessoa do Senhor Jesus Cristo, veja o que Deus diz ao seu povo Israel no capítulo 53, versículo 10 e 11 de Isaías. Isaías 53, 10 e 11. Deixe-me começar pelo versículo, na verdade, 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, desta maneira, isto é, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós, olhando para ele, vendo ele sendo desprezado e morto, isto é, o reputávamos por aflito, ferido de Deus. Foi Deus que o feriu. Ele é um hipócrita, ele é um falso profeta, um falso Messias. Deus o matou, Deus o destruiu. Versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, ele ressuscitou, e o bom prazer do Senhor prosperará. 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pisaduras, hematomas, fomos sarados. Eles o colocaram naquela cruz e, cheios de orgulho, pararam diante dele e começaram a menear a cabeça e dizer a ele: salva-te a ti mesmo, Cristo. Curou a tantos, eles não poderiam negar as curas e os milagres de Cristo. Cura-te a ti mesmo, desce da cruz, se és o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Messias, o Cristo que viria. Eles simplesmente não perceberam. Ele entregou a si mesmo. E ali naquele momento final da sua obra aqui neste mundo, tendo nascido, crescido e pregado a sua palavra gloriosa, o Evangelho, nós lemos em João no capítulo 19, versículo 30, que ele conclui
tudo o que veio realizar para salvar o homem que se havia perdido. João 19:30, estas palavras gloriosas: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Porque ele disse essas palavras na cruz? Porque ele contemplou toda a sua obra, nascido sob a lei como um homem, um bebê, uma criança, um jovem, um adulto, submetido ao Pai, cumprindo toda a lei sem jamais pecar. Primeira parte, a sua submissão. Então ele entregou-se voluntariamente, levando em si a punição do castigo que todo pecador que busca nele o perdão e a salvação tem. Ele morre como um daqueles sacrifícios no Antigo Testamento, mas um sacrifício perfeito, tendo vivido e jamais pecado, tendo pago e sofrido no lugar de pecadores. Ele agora pode fechar os seus olhos e entregar o seu espírito ao Pai, e pode dizer estas palavras: está concluído, está consumado, está realizado. Tudo o que eu vim fazer aqui, enviado do Pai, tomando um corpo e a natureza humana para viver, pregar e morrer, está concluído aqui. E ele entrega o seu espírito. Ele foi rejeitado, ele foi desprezado, ele foi executado, mas nisso ele tira o pecado do mundo. Ele abre o caminho de reconciliação com o Pai. É maravilhosa a grandeza, a sabedoria do Evangelho. Meus queridos amigos, tendo entendido isso, nós podemos agora entender essas últimas palavras do nosso texto em João capítulo 1, os versículos 11 e o versículo 12. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, serem feitos filhos de Deus. Isso significa que se eu preciso ser feito um filho de Deus, que antes de ser feito um filho de Deus, eu não sou um filho de Deus. E aqui está uma verdade dolorosa que nós empurramos para o lado e rejeitamos e não recebemos. E a verdade é essa, querido amigo, eu não quero lhe assustar nem lhe ofender. Se você não foi a Cristo Jesus para tê-lo como Salvador e Senhor, eu devo lhe dizer, e a palavra de Deus é quem diz isso, que você ainda é uma filha, um filho de Satanás, um filho do inferno e da condenação. Você irá rejeitar estas palavras? Os judeus chegaram a Cristo e Cristo disse a eles: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eles protestaram e disseram: nós nunca fomos escravos de ninguém como judeus. E o Senhor disse: quem é escravo do pecado, quem peca, é escravo do pecado. E o pai do pecado e da mentira é Satanás. E o salário do pecado, do patrão pecado, é a morte. Esta é uma verdade clara na palavra de Deus. Ninguém nasce neste mundo filho de Deus. Nós somos feitos, transformados em filhos e filhas de Deus, adotados para uma família que nós não pertencíamos. Recebemos um nome que nós não tínhamos e um status que não pertencia a nós. Por quê? Porque Jesus Cristo adquiriu o direito de dar a estas pessoas a autoridade, o poder de serem agora feitos de fato filhos e filhas de Deus. Maravilhoso. Maravilhoso. Terminar os meus dias aqui e ser lançado na eternidade, nas trevas escuras, para habitar com Satanás e os seus demônios, e despertar em terror, entendendo que toda a minha vida eu servi o maligno, vivendo em meus pecados e rejeitando o verdadeiro Salvador. Será horrível, queridos amigos. No inferno, nas trevas, na escuridão, tão consciente quanto você está aqui neste lugar, um lugar horrível. E no momento em que a ficha cai ali, você se percebe, então nasce dentro de você este verme que nunca morre, que lhe consumirá sem que te consuma por toda a eternidade. O remorso eu ouvi tantas vezes e rejeitei. Eu ouvi, eu vi e eu rejeitei. No fogo que nunca se apaga,
longe da presença de Deus, a presença de Deus que é luz e vida, no oposto de todas estas coisas. Mas a todos quantos o receberam. Gostaria de explicar estas palavras. Não se refere a toda a humanidade, mas a todos quantos o receberam. São pessoas, são jovens, são crianças, são adultos, que um dia reconheceram a mentira em que viviam nesta vida, mentindo para si mesmos, para seguirem seus pecados, abafando a voz na consciência, adorando a um Deus imaginário criado em suas próprias mentes, para não adorar ao Deus vivo, para não buscar o Salvador. E então reconheceram honestamente o seu pecado, culpa e vergonha, e foram a Deus por meio, pela fé, através dos méritos do Senhor Jesus Cristo. Esses o receberam. O que é receber a Jesus Cristo nesta noite? Deixe-me lhe dizer o que não é. Não é aceitar a Jesus Cristo em teu coração. Aqui não está escrito, mas a todos quantos o aceitaram. Não é aceitar que Ele é o Filho de Deus. Não é dar uma resposta positiva, um consenso, uma opinião positiva de que de fato Jesus Cristo é o único Salvador. Não é um reconhecimento intelectual, dar o meu voto para Ele. Reconhecer, querido amigo. Quando você olha para alguém na rua, você reconhece, porque você já ouviu. A fisionomia, as feições, a maneira de falar, de ser, você reconhece. Reconhecer a Jesus como manifesto na palavra, que Ele é o Salvador e não um mero homem, um profeta, que Ele é Deus que se fez homem. Recebê-lo é receber como Ele é, como Deus o deu, o enviou a este mundo, como Salvador de pecadores. E eu preciso entender que eu sou um pecador para sentir e clamar a Ele por salvação. É um reconhecimento que envolve consciência, compreensão, sentimento. Reconhecer é reconhecer a sua palavra como a verdade. Receber a Cristo, então, em primeiro lugar, é receber a sua mensagem. Receber a Cristo é primeiramente receber o que Ele declarou. Ele é a palavra, o raciocínio ativo, o verbo, a manifestação que comunica quem Deus é. Recebê-lo é receber o que Ele ensina. Sua vida perfeita como meio de reconciliação para pecadores. Sua morte voluntária, humilhante, como meio de me livrar da condenação, de me reconciliar com o Pai. Sua vida, sua morte. E receber a Jesus Cristo, querido amigo, é se maravilhar. Se maravilhar que o próprio Deus tenha vindo a este mundo para salvar um pecador como eu. Quando você às vezes passa pela rua e vê num canto do esgoto, na água, na sujeira, uma moeda bronzeada de 1 centavo, dificilmente você considera estender a mão para aquilo, não é? Dificilmente. Ainda mais se for uma moeda de 1 centavo que ainda está rolando por aí. Que Deus, do seu templo eterno, da sua luz eterna, cercado de perfeição, tenha olhado para este mundo e visto a você e visto a mim na imundície dos meus pecados, orgulho e vaidade, e tem estendido a sua mão para se sujar, assim por dizer, vindo a este mundo e descendo do céu e entrando no esgoto deste mundo para me resgatar. Isso deve causar um senso de profundo maravilhamento do amor de Deus em fazer algo dessa natureza. E receber ao Senhor Jesus Cristo, é claro, é reconhecer diante dEle, confessando a Ele os teus pecados contra Ele, e dizer para Ele tudo, toda a tua inimizade, tudo, absolutamente tudo, sem desculpar absolutamente nada, toda a verdade sem maquiagem, o livro inteiro aberto da vida, toda a vergonha, inteiramente, e declarar: eu mereço, Senhor, a condenação porque eu sou um pecador. Receber a Jesus é isso, querido amigo, é confessar a Ele os teus pecados porque Ele é o Salvador.
é reconhecer confessando e dando justiça a Deus. E receber a Jesus Cristo, é claro, é recebê-lo como uma dádiva que Deus te dá, um presente que Deus dá a você, como um ato de imensa bondade, um ato de intencional, de misericórdia pessoal a uma pessoa, a mim pessoalmente, com meu nome, a minha pessoa, salvação para mim. Reconhecer a Jesus é recebê-lo como uma dádiva de Deus, o Salvador, que veio salvar e não condenar. Receber a Jesus é como quem recebe da mão de um juiz um documento, uma sentença de absolvição, com tremendo alívio, com peso que é removido das costas. Recebê-lo como uma boia salva-vida quando você está afundando e é lançada para você, e você se agarra a ele, como o único meio de te livrar da condenação do teu pecado e te reconciliar com Deus. Recebê-lo é como quem recebe em tua casa um médico quando você está a ponto de ter um ataque cardíaco fulminante, um cardiologista chega ali com todo o equipamento. Que alívio! Há esperança, eu não vou morrer aqui. Receber o Senhor Jesus Cristo é como quem recebe um banho. Uns dias atrás havia um senhor com um grupo de alcoólatras deitado na porta da minha casa, e aquele senhor em particular, ele não conseguia se manter em pé. E naquele dia, queridos amigos, ao chegar a uns 2 quarteirões de casa, já era possível sentir o odor daquele homem. Em seu excremento, dormindo no chão, sob o seu vômito urinado, dias ali, o cheiro ardia o olho. Minha esposa chamou a ambulância. A ambulância chegou, os enfermeiros desceram e foram andando com dificuldade, não conseguiram ficar muito tempo e voltaram e pegaram um rolo de um papel alumínio grande e cobriram ele. E levaram ele para um hospital, e ali certamente outras pessoas precisaram trabalhar. E alguns dias depois ele voltou. E nós só reconhecemos porque era um homem de uma certa idade, calvo, limpo, sóbrio, conversando, andando, sem cheiro nenhum, vestido. Receber a Jesus é como quem recebe um banho, ser lavado da imundície do pecado. O pecado que eu acumulo a cada dia, a mancha do pecado em minha alma, dia após dia sem tomar banho. Imagine isso, já lhe contei uma experiência em outro país muito frio, tendo ficado 3 dias, 4 dias sem tomar banho. Foi incrível, foi chocante. No 4º dia, queridos amigos, eu não conseguia estar comigo mesmo, detendo a coisa absurda. Anos com pecados acumulados. Anos sem trazer a Cristo para ser lavado. Receber a Cristo é como quem vai imundo ao Salvador para ser purificado de todo o pecado e assim ser recebido na presença do Santo Deus e entrar em sua presença como um filho de Cristo, como quem recebe o perdão, como quem recebe um rei, uma pessoa importante, e assim eu vou a Ele. Não meramente Jesus Cristo do mundo ocidental, cultural, mas o Verbo eterno que veio a este mundo, o meu próprio Criador, que fala comigo por sua palavra, que fez isso por mim e que me chama a ir a Ele pessoalmente. Que amor tão grande! Isso é receber a Jesus Cristo. Mas a todos quantos o receberam, deu a eles a autoridade de poderem neste dia dizerem: eu sou, pela graça de Deus, um filho de Deus, salvo, reconciliado com Deus vivo. Quem te deu essa autoridade? Jesus Cristo, Senhor, que me salvou e que me amou, e me trouxe para si mesmo e tem preparado um lugar para mim no céu, na eternidade. Veja que amor tão grande, não é? Diz o apóstolo João, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, a todos quantos o receberam.
Esses que o receberam, nos diz o apóstolo João, no versículo de número 13, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Essas pessoas que se tornam filhos de Deus, isso não aconteceu com elas, porque elas nasceram com sangue religioso, porque elas são filhas de um pai, de uma mãe cristã, de um pastor. Não é sanguíneo. Não é da vontade da carne, da força humana, não é uma questão de eu dizer e declarar, a partir de agora, eu sou um cristão sério. Eu vou ver como cristão, mas isso não te torna um cristão. Você precisa receber isso. Não é da força da carne. Eu vou mudar minha vida, meus hábitos. Você é um crente. Não é da vontade da carne. É dado por Deus. Deu-lhes o poder, a autoridade. Nenhum homem tem esse poder. Nenhum homem, nenhum pastor tem essa autoridade. Isso te é dado por Cristo, o Filho de Deus, queridos amigos. Queridos, eu preciso concluir aqui. Ter a Jesus Cristo, recebê-lo, é vida eterna. Não tê-lo é ignorância, perdição, condenação eterna. É ser uma presa fácil deste mundo e de Satanás. É ser um boneco, uma marionete nas mãos dos teus desejos pecaminosos e ser levado para todo lado conforme este coração pecaminoso te leva. Não tê-lo é condenação, é certeza de condenação. Meus amigos, eu concluo aqui. Tê-lo é salvação. Ele veio a este mundo. Isso é Natal. Ouça essas palavras finais do versículo 14. E Jesus, o verbo, o raciocínio ativo na mente e na palavra, que trouxe todas as coisas à existência e que comunica a divindade, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Como esta glória, João nos diga, cheio de graça e cheio de verdade. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Ele veio cheio, um bagageiro, uma mala carregada de graça e verdade no Natal. Graça para pecadores como nós, que não tem qualquer direito diante do Pai. E não com mentiras e tolices da religiosidade. A verdade, Ele próprio. Que Ele deve viver uma vida perfeita e morrer no lugar de pecadores, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, cheia de graça, cheia de verdade, para entregar a pecadores, como borrifando o seu sangue precioso sobre todos aqueles que se aproximam dele. Graça e verdade. Isso é o Natal. O Natal não é um sentimento que se repete uma vez por ano. Não, queridos amigos. O Natal não é um símbolo. O Natal é uma realidade que o símbolo apontava. O Natal é uma realidade. Hoje, aqui, agora, neste tempo, o Filho de Deus se tornou homem para que os filhos dos homens, filhos e filhas de Deus, se tornassem. Vamos orar juntos. Ó Senhor Deus, nosso Deus, nós te rogamos, olha sobre nós. Grande é o teu poder imenso, este amor tão grande que te trouxe aqui, o teu sangue precioso, derramado aos pés daquela cruz, o altar do teu sacrifício, para a santificação de uma humanidade, uma nova humanidade, todo aquele que o recebe como Salvador. Ajuda-nos, Senhor, e salva-nos se ainda não conhecemos a Cristo, e liberta-nos da escravidão do pecado, da complacência, do amor pelo pecado, e leva-nos a Cristo, para o perdão e a nova vida. Dai-nos da sua graça, vida em abundância. É o que te rogamos, ó Pai, em o nome, na autoridade, no poder, nos méritos do Senhor Jesus, e para o teu louvor, que assim seja. Amém.